célula aparecendo aqui pra gente. Ó a célula aqui. Visualizou? Essa figura de célula é bem emblemática, bem tranquila. Se você olhar para essa figura, você vai perceber que a célula tem uma série de compartimentos internos. Então, obviamente, nós vamos estudar a célula eucarionte. A célula eucarionte, beleza? Olha só, como que a gente vai estudar essa célula? Vamos traçar uma estratégia, um plano de batalha para a gente estudar isso aqui, beleza? Eu vou querer estudar a célula com vocês em etapas. Vamos dividir em 3 grandes etapas. A gente vai primeiro se preocupar com o limite da célula, o envoltório dela. O envoltório da célula, a membrana plasmática. É o que a gente vai começar a trabalhar agora. Depois, galera, que a gente finalizar a membrana plasmática, a gente entra na célula e vai visualizar aquilo que a gente chama de citoplasma. Citoplasma da célula. Beleza? E por último, a gente vai entrar no centro de controle da célula, onde tem uma molécula importantíssima chamada de DNA, e é onde muitas coisas importantes para o nosso organismo, para as nossas células, acontecem. E muitas coisas importantes acontecem principalmente em provas, que é o que você quer, né? O que acontece em prova, professor? A gente vai ver, a gente vai atropelar, a gente vai rir das questões. Vamos rir, ó. Fácil. Ridículo. O esquema é esse, ó. Vamos rir das questões, beleza? Então, ó, vamos começar a falar de membrana plasmática? Olha para essa figura de célula aqui de novo, pra você ver que interessante. Quando você olha para essa figura de célula, eu não sei quanto a você, mas para mim, eu olho para ela, dá a impressão de ser como se fosse uma cidade. É uma cidadezinha, ó. Tem cheio de coisas importantes lá, ó. Ó a cidade. Como se fosse uma cidade. Aí você vai ter um local nessa cidade para produzir energia para ela, uma usina energética, por exemplo. Você tem um local nessa cidade para você se alimentar. Você tem um local nessa cidade para você lavar sua roupa, uma lavanderia, por exemplo. Tá? Você tem os correios que enviam coisas para partes da cidade. Então, galera, é organização. Uma cidade é algo organizadinho. E a célula também. A eucarionte, então, nem se fala, hein? É algo incrivelmente organizado. Tá comigo, então, nessa ideia de organização? Excelente. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Ó, se é uma cidade, ela tem que ter limites. Quais são os limites da cidade? Quando você pensa normalmente em uma cidade aí qualquer, você chegando de carro, não tem nenhum limite. Mas vamos supor que você esteja saindo do país, por exemplo, tem uma fronteira, né? Aí vai ser mais complicadinho a brincadeira de você estar dirigindo. Você vai passar por uma fronteira, não pode ser liberado, né? Então imagine que a nossa cidade, galera, ela é protegida. É a nossa célula, a nossa cidade não pode ficar deixando entrar qualquer substância ou sair qualquer substância. Isso tem que ser controlado. Eu acabei de dar a dica de uma das coisas, foi mal, mais cobradas em prova com relação a esse envoltório, a esse limite da nossa cidade. Vamos visualizar aqui, ó. Vamos supor que nossa cidade tivesse um muro. Um muro, beleza? Então, uma grande muralha protegendo nossa cidade. Isto é a membrana plasmática da célula. É isso. É uma proteção, é uma muralha. Olha que interessante. Essa muralha, galera, ela vai ser formada de tijolos. Vamos aumentar aqui para a gente dar uma olhada. Ó, uma muralha formada de tijolos. Você sabe isso, não tem problema nenhum. Você pega um tijolinho, pô, é uma unidade que forma a muralha. Excelente. Você sabe como é que é um tijolo. Então a ideia de membrana plasmática para uma célula é a mesma coisa. É um envoltório, é a estrutura que delimita, a estrutura que protege a célula. E você sabe que ela é feita de tijolos. Objetivo dessa aula. Você vai me mostrar quem é a unidade formadora de uma membrana plasmática. Sem decorar. Você vai mostrar isso claramente para mim. Sem problema nenhum. Unidade formadora da membrana plasmática de uma célula. Vamos começar a trabalhar então essa ideia de membrana? Vamos lá. Então tá. Como que a gente vai delimitar a célula? Pensa comigo, volta para o exemplo da muralha. Imagina se eu resolvesse fazer uma muralha feita de ar. Imagina, eu quero fazer uma parede aqui, vou construir uma parede feita de ar. Não adianta nada, né? Fazer uma parede feita de ar. Então eu tenho que fazer uma parede, eu tenho que fazer uma muralha, tá? De uma substância, de alguma coisa que barre a passagem. De uma coisa que delimite mesmo. Bom, então você vai parar para pensar, como que eu vou fazer isso com um ser vivo? Aí você vai pensar comigo, de que nós somos feitos? Porra, você viu a aula de bioquímica, a gente é feito de um monte de coisa, né? Mas a substância que tem maior concentração em todos os seres vivos, quem é? Pensou nela, né? Você sabe qual é? Água. Água. É a substância que tem maior concentração no planeta, é a substância que tem maior concentração em qualquer ser vivo da face da Terra. Principalmente na água viva, né? Bom, ok. Qualquer ser vivo da face da Terra. Água. Então nós somos feitos de água. Como que uma célula vai então ter uma estrutura, uma membrana que delimite essa célula, que individualize essa célula em relação ao meio? Você vai pensar comigo. Tem que ser uma substância que seja solúvel em água ou insolúvel em água?
Vai pensando aí. Eu preciso muito que você utilize seus conceitos de química agora com relação à solubilidade em água, beleza? Pode voltar para a aula de bioquímica e estudar água, caso você não tenha visto, beleza? E aí você vai ver que a água é uma molécula polar. E toda molécula polar se mistura com outra molécula que também é polar, beleza? E não vai se misturar com quem é apolar. Não tem polos, não se mistura com a água. Então pense, você acha que eu tenho que fazer a membrana plasmática de uma substância que se misture com a água ou que consiga repelir a água e individualizar dois meios? Pensou comigo de forma bem direta? Você tem que usar uma substância que seja insolúvel em água. Na hora que você pensa numa aula de bioquímica, em substância que compõe o ser vivo, substância insolúvel em água, só vem uma palavra na minha cabeça. Ó, pensa, ó, começa com L e termina com lipídio. Ah? Lipídio. Lipídio, cara. O lipídio é insolúvel em água. Então eu vou usar lipídios, tá? Vou usar lipídios para construir uma membrana plasmática. Você quer ver a ideia? Olha aqui, por exemplo. Ó. Vou pegar um lipídio clássico, que é o óleo. Vou pegar um óleo de cozinha, ó, na sua casa mesmo, e vou tentar misturar com a água. Eu não vou conseguir. Então eu não vou conseguir misturar o óleo com a água. Agora, se eu pegar o sal, uma substância polar, o cloreto de sódio, e tentar misturar com a água, você vai perceber claramente comigo, ó, isso aqui eu fiz em casa. Olha que experimento fácil. Em casa, tá? Você vai perceber claramente comigo que você mistura. Então vamos lá, vamos raciocinar. Se eu fizesse uma membrana plasmática de cloreto de sódio, ela ia ser dissolvida pela água. Não ia ter membrana nenhuma. Vou repetir. Ia dissolver a membrana. Eu não ia ter membrana. Não ia delimitar a célula. Então, já ficou claro para você uma coisa bem interessante. A membrana plasmática vai ser feita de uma substância que tem que ser essencialmente insolúvel em água. Insolúvel, tá? Só que tem uma propriedade bem interessante. E a gente vai trabalhar que substância é essa agora. Olha só então, que substância vai ser essa? Um lipídio. Eu vou te mostrar um lipídio aqui, beleza? Ó, um lipídio clássico de membrana. Ele vai aparecer aqui pra gente. Daqui a 5 segundos, pode contar, e aí a gente vai visualizar. Tá contando? 2, 1, olha o lipídio. Esse é um lipídio clássico de membrana. Esse lipídio clássico de membrana a gente chama de fosfolipídio. Ah, então ele tem o fosfato, professor? Tem? Você está vendo o fosfato lá em cima dele? Você está vendo que esse fosfolipídio, ele tem, o desenho dele é bem didático? Ele está aqui a molécula original de fosfolipídio. Mas o desenho é bem didático. Você vê que ele tem uma cabecinha vermelhinha ali, né? E ele tem uma cauda. Tá? Essa cabecinha é onde vai ter o fosfato. E a cauda é uma cauda de hidrocarbonetos. É uma cauda de uma molécula que a gente chama de ácido graxo. Ácido graxo. Lá na aulinha de bioquímica a gente falou sobre isso. Ácido graxo. Excelente, queridos. Se você olhar para a molécula de fosfolipídio, você vai perceber que ele tem uma característica muito interessante de alguns lipídios. A cabecinha é polar e a cauda é apolar. Então, esse lipídio é uma molécula que a gente chama de molécula, vai aparecer aqui em cima, ó, anfipática. Visualizou? Anfipática? Some. Olha só, anfipática. Anfipática, galera, significa uma molécula que é solúvel e insolúvel em água. Uma molécula que é polar e apolar ao mesmo tempo. Isso é um fosfolipídio. Mas, professor Padilha, me diga, você não estava falando que eu queria uma molécula insolúvel em água para compor a membrana? Sim. E se você olhar para esse fosfolipídio, fica claro a ideia de que ele é muito mais apolar do que ele é polar. Beleza? Ele é muito mais apolar. Tá vendo aqui? Ó, a parte apolar dele é bem maior. Bem maior. Bom, queridos, excelente, tá? Isso é um fosfolipídio. Eu preciso agora que você tente imaginar, para que você não decore como é que é a estrutura de uma membrana. A gente vai chegar na estrutura da membrana plasmática. Para que você não decore como é a estrutura da membrana plasmática, eu preciso que você imagine esse lipídio dentro do seu corpo. Ou seja, dentro de água. Ou dentro d'água. Dentro da água. D'água, beleza? Imagine esse fosfolipídio em água. Ó. Mais uma vez aqui, eu vou ter uma ajuda aqui, ó.